Pai, não é em nome de pessoas, mas é, Senhor, em torno do Senhor. Nós queremos assumir uma postura de quebrantamento e de humilhação aos teus pés e declaramos, ó Pai, que o Senhor continua tendo a liberdade de falar conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bruno, já o vídeo da pastora está aí? Está no esquema, Paula? A pastora, ela gravou, como a Eliselma falou, ela não pôde estar aqui hoje conosco, que já um tempinho atrás foi agendado para ela, pastor Gilson e pastor Eliane, para estar ministrando nas igrejas lá de Cabo Frio. Então, não sei muito bem qual dos três estão. Só sei que um está na igreja lá de Cabo Frio, a igreja central. Outro está em São Pedro e o outro está em Jardim Esperança. Então, nessa noite, né, eles estão sendo muito ministrados por Deus lá. Nós acreditamos que Deus, assim, vai usá-los, já tem usado de forma extraordinária. O culto lá, eu creio que seja mais cedo do que o daqui, então já está quase encerrando. Mas os nossos pastores estão cobertos por nossa igreja. Quantos aqui decidem cobri-los em oração? Quantos aqui conseguem erguer as mãos e ministrar a bênção de Deus sobre a vida deles? Amém? Então, essa é a razão porque os três, né, os dois não estão aqui e a pastora Eliane não está lá na igreja de Teresópolis. Paula, então deixa o vídeo para o final do culto, tá? Que aí você vai ter tempo suficiente. Nessa noite eu vou estar falando um pouco, né? Até dando uma certa continuidade à ministração que a pastora Angélica ela trouxe na semana passada, que foi a respeito, assim, de alguém que teve uma experiência com Jesus. E todos que tiveram um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Impossível alguém ter encontro com a glória de Deus e se manter da mesma forma. E na semana passada, a pastora Angélica ela falou um pouco sobre isso. E nesse domingo, eu vou também estar falando sobre uma pessoa que ela também desejava ardentemente encontrar com o dono da vida, uma pessoa que o coração dela clamava e buscava alguém que poderia trazer resposta às questões interiores que essa pessoa passava. O coração dessa mulher é uma mulher, eu estou dando a dica, ouviu falar de Jesus, com certeza a fama de Jesus percorria toda aquela cidade, toda aquela região, e como muitas pessoas que se aproximavam de Jesus, aquela mulher não era diferente, porque todas as pessoas que buscavam por Jesus, todas as pessoas que seguiam Jesus, aonde quer que ele fosse, tinham algumas questões que precisavam ser resolvidas. Todas aquelas pessoas que caminhavam com Jesus, sabe, havia um clamor no coração delas por um toque, por uma ministração. E essa mulher não é diferente. Ela ouve a fama de Jesus, ela ouve falar de alguém que tem condição e poder para solucionar as suas questões. E ela decide buscar por Jesus. O texto está lá em Mateus, capítulo 15. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o 28. O nome dessa mulher não é mencionada na Bíblia, apenas o local no qual ela vivia, no qual ela nasceu, né?
O nome dela não é mencionado, mas a atitude dela está escrita aí e serve como um grande exemplo para cada um de nós. Mateus 15, do 21 até o 28. Amém? O título da minha Bíblia diz assim: uma mulher cananeia demonstra fé. Esse é o subtítulo aí nesse texto na minha Bíblia. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Em algumas traduções fala que a filha dela está miseravelmente endemoniada ou horrivelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Quantos aqui podem louvar a Deus pelo amor dele derramado no nosso coração? Esse texto que a gente leu fala da história dessa mulher cananeia, como eu já falei anteriormente. O nome dessa mulher não é mencionada, é mencionado apenas o local que ela nasceu, Cananeia. Ela era uma mulher cananeia. E a Bíblia fala que Jesus, cumprindo a sua missão, ele sai de um determinado lugar, vai para essa cidade, está passando ali. E eu imagino que essa mulher, quando soube que Jesus passaria por um lugar que era possível ela chegar perto, eu imagino que ela não mediu esforços. Eu imagino que no coração dessa mulher havia um clamor, havia um sentimento de buscar. Eu imagino que essa mulher, ela tinha um entendimento que o mal que a filha dela estava passando não era um mal natural. Não era um mal que um médico podia resolver. Não era um mal que um psicólogo podia resolver, e falando no nosso tempo atual. Não era um mal que um psiquiatra, um terapeuta podia resolver. Era um mal que somente Jesus podia resolver. Abrindo um parêntese aqui dentro desse tema que eu tenho falado, não é, sabe, difícil a gente encontrar pessoas que têm vivenciado situações difíceis,
mas que a sua mente ainda não se abriu para enxergar que a saída para a situação é Jesus. E alguns com uma falta de entendimento muito clara a respeito disso, gasta o que tem, gasta a sua motivação, gasta a sua esperança. Alguns gastam o seu dinheiro, gastam o que tem, gastam o que não tem, em busca de uma saída. E são frustrados. Porque a saída para a humanidade perdida não está no sistema humano. A saída para a humanidade que se encontra distante de Deus não está no outro ser humano. A saída está em Jesus. Amém? Então, queridos, a mente dessa mulher se abriu para essa verdade espiritual. A Bíblia não fala quanto tempo, a filha dessa mulher estava padecendo dessa situação. Talvez poderia ter dias, talvez semanas, talvez meses, talvez anos. Aí você pode pensar, mas Simone, é possível alguém viver debaixo do poderio de Satanás durante anos e sobreviver? É possível. Nós, dentro da nossa igreja local, nós temos verdadeiros testemunhos de pessoas que viveram anos debaixo do poderio de Satanás. Mas um certo dia, uma porta de oportunidade se abriu. E essas pessoas entraram, aproveitaram a oportunidade e tiveram as suas vidas transformadas por Jesus. Quantos aqui tiveram as suas vidas transformadas por Ele? Aleluia! A porta de oportunidade se abriu. Então, a gente consegue entender no dia a dia, na prática do dia a dia, que é possível alguém conseguir viver ou sobreviver debaixo do poderio de Satanás. A Bíblia não fala quanto tempo a filha dessa mulher estava nessa situação. A Bíblia só fala que chegou um momento na história dessa criança, jovem, adolescente, não sei, a Bíblia não fala a idade da filha dessa mulher. Chegou um dia em que a mente da mãe dessa menina se abriu para entender que Jesus é saída. Sabe o que eu tenho visto? Que enquanto nós não chegarmos no pleno entendimento que Jesus é a saída para nossos problemas, nada vai acontecer. Enquanto nós não chegarmos nesse ponto, no ponto dessa mulher. A saída é Jesus. Inclusive, há um texto na Bíblia, lá em Mateus mesmo, que Jesus fala assim: olha, eu sou a porta. Então a porta do milagre é Jesus. A porta da transformação é Jesus. A porta do avivamento é Jesus. A porta que vai te tirar da lama, do fundo do poço, é Jesus. É Jesus. E a mente dessa mulher se abre para entender que não adiantava gastar a energia, expectativa no lugar errado. Era necessário fazer alguma coisa. E Jesus está passando num local, numa cidade, um local que não era necessário ela andar por quilômetros. Falando na nossa linguagem atual, não era necessário ela pegar um voo para ir até onde Jesus estava. Não era necessário pegar um trem, um ônibus. Era uma distância que ela poderia se esforçar e alcançar. E a Bíblia fala que Jesus, ele está andando. E quando ela avista Jesus, quando ela vê que Jesus podia ouvir o clamor dela,
ela começa a gritar. E eu não imagino um grito meio assim: Jesus, Jesus, Jesus. Com vergonha, né? De gritar. Porque afinal de contas Jesus não estava sozinho. Havia uma multidão ao redor de Jesus. Existiam muitas pessoas também ali precisando de uma cura. Existiam muitas pessoas ali precisando de um milagre, precisando de um toque. Então eu não imagino essa mulher ficando com vergonha, tímida diante da situação. Eu imagino um grito desesperado. Eu imagino um grito que vinha diretamente do fundo da alma daquela mulher. Porque naquele momento, naquele dia, naquele local, a saída estava diante dela. A oportunidade estava diante dela. E diante da oportunidade não tem como fazer cara de normal, cara de quietinho, tá tudo tranquilo. Não. Diante da oportunidade, diante da chave que vai abrir o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, queridos, não tem como você ficar engomadinho. Não tem como. Então eu não imagino um grito ou uma fala: Jesus. A Bíblia fala que ela vinha gritando atrás de Jesus. Ela vinha gritando atrás de Jesus. Ela vinha clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Tenha misericórdia de mim. Jesus, olha para mim. Jesus, eu preciso do teu favor. Jesus, eu preciso da tua atenção. Por favor, Jesus. Eu sei, Jesus, que você tem tantas pessoas para você dar atenção, mas por favor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. E ela vinha gritando atrás de Jesus. A Bíblia fala, abre um parêntese para falar que os discípulos de Jesus falam para Jesus assim: Jesus, por favor, manda essa mulher embora. Meu Deus, manda essa mulher embora. Olha o mico que essa mulher está fazendo a gente passar. Manda ela embora, despede essa mulher. Que vergonha. Isso na minha linguagem, na tradução de Simone Matias, né? Então, manda essa mulher embora. Essa mulher gritando atrás da gente. Aí Jesus fala: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas lá de Israel. Quando a mulher, eu imagino que quando Jesus profere essas palavras, talvez dentro do coração dela, ela não foi tomada por um sentimento assim depressivo. Acabou a minha chance, acabou a minha oportunidade, vou para casa. Aí mais que ela gritava, mais ainda ela gritava, até que Jesus parou e deu atenção para ela. Só que o milagre, a cura não veio instantaneamente na vida dessa mulher. A Bíblia fala que primeiro Jesus ele fica em silêncio e depois ele fala algo que sinceramente creio que a maioria de nós, se não todos, não gostaria de ouvir. Jesus fala para ela assim: olha, não é bom. Vamos falar juntos: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Essa foi a resposta de Jesus para ela. Nas entrelinhas, Jesus estava falando assim: olha, tudo está reservado para os filhos. Você é uma gentia, não está reservado para você. Aí a mulher olha para Jesus e fala assim: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ou seja, sim, Senhor, eu sou uma cadela mesmo, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E quando essa mulher dá essa resposta para Jesus, Jesus fala para ela assim: mulher,
grande é a tua fé. Nesse exato momento, a minha graça, o poder, vai lá onde a sua filha está, e uma revolução acontece na vida da tua filha, através da tua fé, através da tua atitude. A sua história jamais será a mesma. Você pode dizer glória a Deus aí no teu lugar? Aleluias! Através de uma atitude de fé, a história dessa mulher, a história da filha dela, jamais foi a mesma. Alguns pontos que eu gostaria de estar falando dentro desse texto, que me chamam bastante atenção. E eu gostaria de estar compartilhando um pouquinho com a gente nessa noite. O primeiro ponto é que o caos tinha se instaurado no meio da família dessa mulher. E quando eu falo caos, eu não estou exagerando. Na minha tradução fala que a filha da mulher estava endemoniada, em outras fala que estava terrivelmente ou horrivelmente. Quantos aqui acreditam que a Bíblia ela não exagera? Não mente, a Bíblia não mente. Pois é. Então, se a Bíblia fala que a menina estava horrivelmente endemoniada, porque estava mesmo. O caos tinha se instaurado dentro daquela família. Aí talvez você pode pensar e falar assim para mim: Simone, mas graças a Deus, na minha família, ninguém está horrivelmente endemoniado, então o caos não está lá. Aqui está um exemplo de caos. Mas talvez o caos que está dentro da tua casa é que as pessoas ainda não receberam a Jesus, ou se levantaram a mão ainda não foram transformados por Jesus. Sei lá, você pode estar passando vários caos. O caos da enfermidade, o caos do desemprego, o caos. E diante do caos, até na terça-feira também a pastora falou um pouco sobre tribulação, sobre deserto, sobre caos. Diante de situações como essa, nós podemos assumir duas posturas. Uma postura é a passividade. A passividade. Ou numa linguagem mais clara, jogar a toalha, desistir, voltar atrás. Eu já ouvi algumas vezes, há um tempo atrás, alguém argumentando dessa forma: olha, antes de receber a Jesus, sabe, eu não ficava com a minha carteira vazia, sempre tinha dinheiro lá, minha condição financeira era legal, era estável. Foi só eu receber Jesus que parece que a fonte secou. Então esse negócio de ser crente não é para mim, tô fora, porque assim, como é que pode ser isso? E a culpa é de Deus, por eu estar passando pelo caos financeiro. E a pessoa jogar a toalha, negar a fé, abandonar tudo, porque estava passando por uma crise financeira. Essa pessoa, ela tomou uma atitude de passividade. Quantos casais, diante do caos familiar, diante da crise conjugal, o caos está ali instaurado, há uma divergência, conflitos dentro de casa, a coisa está estreita. Porque quantos casados estão aqui nessa noite? Levanta a sua mão bem no alto, para a gente ver aí o número de casais. Mulheres e homens, mantenha a mão no alto. Tem gente que está assim com medo de levantar. Oh, santo orgulho de ser casado e bem casado. Levanta as duas mãos assim, ó. Quantos casados podem testificar que a vida a dois é desafiadora? Tem gente que está querendo levantar o pé também. Só a mão já é o suficiente. E
é comum dentro da área conjugal a crise se instaurar, o caos querer se instaurar ali dentro do lar. E na atualidade, a gente tem visto muitos casamentos, né? Não estou falando só em relação à igreja cristã espalhada pela face da terra, mas de uma forma geral. Quantos casamentos falidos? Há casamentos de pessoas aí da mídia aí, que quem acompanha, vê. Casou, né? Só vivia de foto junto, lá no Face, sei lá onde. Nessas revistas estranhas, foto junto, aquele amor. Casou, não demorou 1 mês, 2 meses, já está separado. Por quê? Porque diante do caos, a atitude mais fácil é retroceder, é desistir. Então criou-se um conceito que casamento é uma instituição falida. Mas nessa noite nós nos levantamos para declarar que casamento é a instituição de Deus. Então vai prevalecer diante do caos. Quantos creem junto comigo? Aplauda o Senhor. Aleluias. Aleluias. E eu estou dando aqui apenas um exemplo, né? Questão conjugal. Então, diante do caos, é mais fácil você assumir uma postura de passividade, de desistir. O que? Meu pai está demorando muito para se converter, está me perseguindo. Quer saber de uma coisa? Não vou nem mais orar por ele, problema é dele, ele que se vire para lá, não estou nem aí, vou tocar a minha vida, eu quero é Deus, eu vou buscar a Deus e ele que se vire para lá. Passividade. Desistiu, jogou a toalha. Nessa noite Deus fala para nós: se levante como igreja e tome atitude. Saia da sua zona de conforto e toma atitude. Amém? Então a primeira postura é passividade. Qual é a outra postura? É a postura de lutar, de clamar. Atitude de não ficar parado esperando que alguma coisa aconteça. É alguém que se levanta e fala assim: epa, eu sou protagonista da minha história. Eu não estou sentado assistindo a vida acontecer, não. Peraí, nessa noite eu me levanto, eu entendo, eu sou protagonista da minha história. Jesus, ele vai me dando roteiro. Eita, tô até falando linguagem aqui de cinema, sei lá, de filme. Jesus, ele entrega na sua mão o roteiro. Meu filho, isso daqui que eu quero ser. São esses planos aqui que eu tenho para você. São esses sonhos que eu tenho para você, para sua família. São esses planos. Aqui o roteiro está na tua mão. Alguns pegam o roteiro que Deus escreveu para nós individualmente. Pega o roteiro e fala: obrigada, Jesus, que legal. Muito maneiro mesmo, legal. E esquece, guarda e esquece do roteiro. Nessa noite Deus fala para nós assim: meu filho, vai lá na gaveta, aonde você guardou o roteiro que eu escrevi para você. Vai lá naquele arquivo, pega o roteiro, pega as promessas, pega as palavras, pega tudo que eu escrevi ao teu respeito, pega e viva mediante a essas promessas. Como nós identificamos alguém que não está vivendo no roteiro que Deus escreveu para ela? É alguém que passa ano, sai ano, e a pessoa não avança, não progride, continua no mesmo lugar. Quer saber? Alguém que está vivendo o roteiro que Deus escreveu para ela é alguém que talvez ainda nem alcançou o que Deus tem, mas a postura dela é diferente. Ela tem uma palavra de fé nos lábios. Ainda não está bom não, mas vai melhorar. Deus está no barco.
A prova está doendo, mas eu vou resistir. Eu sou igual palmeira, inverno, mas não quebro em nome de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará em meu favor. Isso é alguém que está lá, pegou o roteiro e saiu da posição de acomodação, está fazendo a própria história. Duas posturas que nós podemos ter diante do caos. Qual das duas posturas você já tem tido? Feche seus olhos por 5 segundos e olhe para dentro de você. Não avalie seu marido, seu filho, sua esposa. Olhe para dentro de você e veja qual das duas posturas você tem assumido. Você é um passivo ou você é um ativo? Você acredita que Deus tem sonhos para você ou você já desistiu dos seus sonhos? Pode abrir seus olhos. Deus é um Deus que nos faz sonhar. Deus é um Deus que nos faz sonhar. Quantas pessoas já abriram mão dos seus sonhos? Tinha tanto desejo de alcançar algo, mas o caos se instaurou na sua vida. E hoje você olha para você e fala: ah, eu acho que eu não vou mais conseguir. Deixa isso para lá. Não deixa isso para lá. Ainda é tempo de você alcançar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Abrindo um espaço aqui, um parêntese. Hoje eu estou cheio de parêntese. Eu fiz esse ano 40 anos de idade. E eu sempre tive o desejo de ser assistente social, mas nunca tive condição para isso. E a idade também foi avançando. Estou diante dessa oportunidade. No mundo é desencalhar, mas no reino de Deus é como é que é? Esqueci. Desencorar. Está ancorado, levanta a âncora e vai. Será que eu consigo? Claro que consegue. Busca Deus, busca o melhor de Deus, que Deus vai te conceder a bênção. Amém? Então Deus é um Deus que nos faz sonhar. O amor é o combustível que nos faz orar, buscar, clamar. Aquela mulher, ela amava a sua filha, por isso ela não desistiu da sua filha. Será que você ama o seu esposo ao ponto de clamar por ele, ele mesmo nessa situação de miséria espiritual, na lama do pecado? Será que você ama tanto a vida dele, que você quer orar, que você quer buscar a Deus pela vida dele? Quantos aqui tem familiares que se encontram distante de Deus? Familiares próximos, esposo, filho, filha, sei lá, marido. Pois é. Será que nós, me incluo, porque eu também tenho familiares bem próximos, que ainda não tem Jesus. Será que o meu nível de amor está grande a ponto de eu orar, clamar, buscar a Deus? Outro ponto que eu vejo dentro desse texto é que, embora por um lado a mulher queria tanto receber de Deus, e quando ela chega perto de Jesus, sabe qual foi a primeira resposta de Jesus? Que ele proferiu sem palavras: o silêncio. Jesus ficou em silêncio. Será que não é nesse momento, nesse exato momento, quando nós nos deparamos com o silêncio de Deus, que às vezes a gente fica em crise? Ah, eu tenho orado tanto. Olha, eu tenho subido a monte, tenho vindo na igreja, tenho ido no grupo familiar, estou no discipulado, eu tenho buscado tanto a Deus e nada acontece na minha vida. Deus, tem alguns momentos da nossa vida que parece que Deus está em silêncio, que Ele não está nos ouvindo. Quantos aqui já tiveram experiências assim?
que você pede, você ora, busca algo e parece que Deus não está te ouvindo? A primeira resposta que Deus deu para ela, Jesus deu para ela, queridos, não foi com palavras. Jesus ficou quieto. E no momento de louvor, nós cantamos um louvor que fala: se Deus fizer, Ele é Deus. Vamos, Tiago, cantar essa parte desse louvor? Cantar não. Então, pessoal, né? Então, amém? Esse louvor, queridos, mostra a soberania de Deus. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua Deus. E se a porta abrir, Ele é? E se a porta se manter fechada, Ele é Deus. Canta aí, Tiago, para o pessoal te acompanhar. Pessoal mesmo, que eu não vou nem tentar. Vamos lá, gente. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir mediante o nosso clamor, na hora que a gente bater e abrir, Deus é Deus. Mas e se Deus ficar em silêncio? E se Deus ficar calado? Ele continua sendo Deus. A grande questão que nós vemos nos nossos dias é: Deus ficou em silêncio. Significa que Deus, Ele não está nem aí para o sofrimento que eu tenho passado. Se Deus ficar em silêncio, significa que Ele não me ama. Significa que Ele não tem uma obra na minha vida. Se Deus não me responder, é porque Ele tem filhos melhores e preferidos, e eu estou lá no final da lista. Essa mulher, ela poderia se ofender com o silêncio de Deus. Quantos atualmente têm se ofendido com o silêncio de Deus? Quando Deus fica quieto, significa que eu estou sendo reprovado por Deus. Mas eu louvo a Deus, porque nesse texto que a gente leu, nos mostra claramente que é possível Jesus ficar em silêncio e ainda assim eu ser aceita por Ele. Porque se esse relato talvez não estivesse na Bíblia ou em outros textos que mostram o amor de Deus, talvez nós iríamos questionar as vezes em que Deus decide ficar quieto, as vezes em que Deus decide provar a nossa fé, as vezes em que Deus decide ver até onde nós somos capazes de ir em prol do nome dEle. Talvez se não tivéssemos relatos como esse na Bíblia, abriria espaço no nosso coração para entendermos que Deus não nos ama, que Deus não nos quer e que não tem um propósito na nossa vida. Essa mulher, ela não se ofendeu com o silêncio de Deus. Ela viu no silêncio de Deus uma oportunidade para continuar clamando. Lá no versículo, abre aí a sua Bíblia de novo, ou melhor, creio que você não tenha fechado.
No 25 fala, versículo 25, fala que ela veio depois do silêncio de Jesus. Ela veio, o que está escrito aí na sua Bíblia? Adorou a Deus de joelhos. Mesmo depois do silêncio de Deus, ela decide se ajoelhar e adorar ao Senhor. A resposta de Deus para nós pode ser 3: sim, espere e não. Para essa mulher, o silêncio foi: espere. Calma. Quero ver o que está gerado aí no seu coração. Alguns entendem esse espere por um não. Então já se desespera, porque a sua vontade não está fundida com a vontade de Jesus. E se agora, nesse exato momento, se hoje Jesus ele te pedisse algo, Jesus ele chegasse para você e te pedisse algo, será que você está disposto a abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus? Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente quer inverter os papéis. A gente quer que Deus, Jesus, ele sempre faça tudo por nós. Mas quando chega a nossa hora de fazer algo por Ele, a gente amarela, a gente dá para trás, retrocede, dá um passo atrás. Mas a gente quer que sempre a porta esteja aberta para nós. A gente quer que o favor de Deus sempre esteja na nossa casa. A gente quer que o nosso armário sempre esteja abarrotado, né? A despensa abarrotada. A gente quer que várias propostas de emprego estejam à nossa disposição para a gente escolher: ah, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. O problema é que a gente quer que Deus faça tudo por nós toda hora. Como aquela musiquinha, né? Toda hora, todo dia, toda hora, sem parar. A gente quer que Jesus sempre esteja à nossa disposição, como se Jesus estivesse aos nossos serviços. A grande questão se desenrola na nossa vida é quando Jesus chega para nós e fala assim: o que é que você... Tá bom, você quer isso tudo, eu já sei. Mas o que é que você está disposto hoje a abrir mão para que o meu reinado se estabeleça na sua vida? É forte, é complicado, mas Deus ele quer ter a primazia dentro da nossa família. Deus ele quer ser a nossa maior escolha. Deus quer ser o centro das nossas vidas, não somente com palavras, mas com atitudes. Chega de colocar Jesus no final da lista. Chega de engordar a nossa religiosidade, as nossas vontades. Chegou a hora de colocarmos Jesus no centro das nossas vidas. Chegou a hora de darmos ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque Ele merece. Chegou a tua hora nessa noite. O que você quer dar para o Senhor nessa noite? O que você quer entregar para o Senhor? Ou o que você precisa entregar, melhor dizendo? Então a resposta de Jesus pode ser sim, espere e não. Outro ponto que a gente vê nesse texto, eu já falei anteriormente, né? Só vou pincelar aqui agora. O nível de desespero dessa mulher era tão grande, mas tão grande. Ela via uma urgência tão grande, um desespero tão grande dentro dela, pelo favor de Deus, que ela se expôs a olhares, a questionamentos, a palavras estranhas direcionadas em direção dela.
ela se abriu, ela se expôs para o tratamento de Deus. E quantos de nós às vezes ficamos com vergonha de sair do nosso lugar, vir a um apelo, buscar a Deus, com vergonha de abrir para o discipulador uma área que você é débil na fé, uma área que está te limitando. Quantos de nós às vezes ficamos com vergonha de abrir a boca e falar: meu irmão, me ajuda, porque o negócio está estreito para o meu lado. Olha, eu tenho pensado isso, eu tenho falado dessa forma, as minhas atitudes têm sido essas. Vergonha, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Enquanto nós tivermos esse sentimento, essa atitude, não veremos o milagre de Deus na área em que nós precisamos. Essa mulher só foi e obteve o favor de Deus porque ela se expôs, ela se abriu. Ela abriu a situação da filha dela, gente, no meio de uma multidão. Ela falou que a filha dela estava em casa, ela estava ali adorando a Deus, mas que a sua casa estava em ruínas. Ela abriu a boca diante de uma multidão e falou: olha, minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela está debaixo de poderio de Satanás. Ela se abriu. E sabe o que eu observo? Quando a gente está nesse nível ainda de meio que milindrado, cheio de não me toques, é porque nós ainda não chegamos nesse nível aqui de desespero, de urgência. Lá em Salmos 34, versículo 18, já estou encerrando, diz assim, se você quiser anotar para ler em casa, eu vou ler aqui. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Vou ler novamente. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Perto está o Senhor de você quando você decide abrir mão daquilo que tem tanto valor para você, mas você ama tanto ao Senhor e que você entende assim: eu quero é Deus. Perto está o Senhor de você quando você decide caminhar mesmo sozinho, quando a sua esposa não quer caminhar junto com você, você cumpre com as suas obrigações como esposo, mas você decide: eu vou caminhar com o coração quebrantado. Perto está o Senhor de você. Perto está o Senhor de você, mulher, que você tem se envolvido tanto no reino de Deus, mas o seu marido está distante. Perto está o Senhor de você, que tem o coração quebrantado. Onde e como eu posso buscar ajuda? Onde? Aos pés do Senhor. Aonde eu posso encontrar essa ajuda que eu preciso? Aonde eu posso obter o favor do Senhor? Aos pés do Senhor, na nossa igreja local, na leitura bíblica, no discipulado. São vários lugares que nós podemos tocar em Jesus, alcançar o favor de Jesus. Então eu falei onde e como. Como eu posso? Adorando, buscando a Jesus numa atitude de quebrantamento e contrição. Quantos aqui nessa noite têm um coração quebrantado e contrito aos pés do Senhor? Quantos aqui entendem que a honra, a glória, quem faz a obra é Deus, e que a tua posição não é a posição nenhuma outra a não ser posição de servo, posição de pessoas que nem merecia estar neste lugar,
merecia estar aqui, mas o favor de Deus te alcançou e te deu a dignidade que você havia perdido lá atrás. Quantos aqui entendem, Senhor, eu estar na igreja é um verdadeiro milagre. Milagre é obra de Deus. Levante sua mão assim bem alto. Então mantenha sua mão erguida. Então para você tem essa palavra: perto está o Senhor de você. Porque você tem um coração quebrantado, um coração quebrantado e contrito aos pés de Jesus. Pega assim a palavra, põe no teu coração. A fé daquela mulher nesse episódio foi provada, foi aprovada e aumentada. Vou repetir. A fé daquela mulher foi provada, porque Jesus ficou em silêncio e mesmo assim ela permaneceu. Foi provada, foi aprovada, porque Jesus olhou para ela e declarou: mulher, uau, grande é a tua fé, mulher. Foi aprovada. E quando ela sai da presença de Jesus, ela sai com sua fé aumentada. E agora ela tinha passado por um nível diante de Deus, e agora ela poderia experimentar níveis maiores com Deus, porque aquele deserto, aquele caos, aquela situação caótica dentro de casa deu a ela uma experiência sobrenatural com Jesus. Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé. E eu quero fechar essa palavra citando Salmos 51, versículo 17. Feche teus olhos onde você está. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite com esse Salmo 51, versículo 17, que diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Para quem tem o coração quebrantado e contrito aos pés do Senhor, para pessoas que têm esse coração quebrantado e contrito, você tem a convicção que você não será desprezado por Jesus. Jesus, Ele não vai passar batido ao clamor do teu coração, mas Ele vai parar e vai te ouvir e vai te atender. Eu queria que nós nos juntássemos aqui, os quebrantados, os contritos, nessa noite. Nós vamos nos juntar aqui, nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos declarar essa palavra sobre nós. Esse coração cada dia mais e mais aos pés, rendidos aos pés do Senhor. Esse coração que não começa a se envaidecer. Envaidecer em achar que podemos até trabalhar para Deus, fazer as coisas de Deus, mas na nossa força. Quantos líderes que no início da sua liderança com grupos, você ia lá compartilhar a palavra, mas antes você ficava tão na dependência de Deus, você orava, jejuava no dia do grupo, o coração ficava apreensivo, você na dependência de Deus, e orava pelas pessoas do grupo,
e falava para Deus: Deus, eu não sei nem falar. Deus, mas se o Senhor pode me usar, me usa, Senhor. Como era você no início da caminhada? Alguns de nós que estamos aqui nessa noite, o nível de quebrantamento já está comprometido. O nível de dependência de Deus já está comprometido. O nível de busca já está comprometido. Porque alguns de nós já acharam que já sabem fazer. Eu já sei como que faz. E nesse eu já sei como faz, perde a essência da humildade, do quebrantamento e de um coração contrito e rendido aos pés do Senhor. Felizes são aqueles que passam anos e mantêm a mesma essência, o mesmo coração na dependência de Deus. Felizes são aquelas pessoas que entendem: eu não sei fazer muita coisa, mas eu conheço quem sabe fazer tudo, e esse que sabe fazer tudo vai me ensinar como faz. Felizes são esses que olham para si e vejam: Deus, como eu sou limitada, meu Deus, como eu sou dependente do Senhor. Felizes são aqueles que decidem entregar a honra, a glória e a adoração a Jesus, que decidem não concorrer com Jesus. Felizes são aqueles que, quando o Senhor Jesus voltar, como nós recebemos a ministração numa palavra uns domingos atrás, felizes são aqueles que, quando o noivo vier, encontrar em você, noiva de Jesus, que somos todos nós, azeite de reserva. Felizes são aqueles que ainda conseguem olhar para dentro de si e ver o caos, e conseguem orar e conseguem clamar. Comece a orar ao Senhor nessa hora. Se dentro de você já começou a captar, detectar que o nível de contrição e quebrantamento aos pés do Senhor já foi tocado, você está um pouco diferente do início da tua caminhada, você se desviou um pouco do foco. Mas Simone, eu não me desviei de Jesus. Eu não tenho feito nada de errado, eu estou aí. Eu não estou falando somente para um tipo de desvio, que a pessoa sai da igreja, abandona tudo. Não estou me referindo somente a esse tipo de desvio. Eu estou me referindo também ao desvio do centro da vontade de Deus. Olha para dentro de você nessa hora. Como está a sua situação? Você precisa de ajuda? Você tem coragem de expor o caos que está dentro de você? Você tem coragem de clamar por socorro? Você tem coragem de expor talvez uma situação muito íntima tua para um discipulador, para alguém amadurecido na fé? Você tem coragem? Você tem coragem de ir lá naquele quartinho escuro que você decidiu esconder tudo lá, abrir a porta desse quartinho escuro e tirar de lá toda a quinquilharia, a tralha que você guardou lá por anos? Você tem coragem de levantar o tapete e tirar debaixo do tapete esse monte de sujeira que está debaixo desse tapete? Você está disposto a se expor para Jesus nessa noite?
Se na tua mente vem assim: ah, mas se eu me expor, a vergonha, o que vão pensar de mim depois que eu falar? Se você pensou desse jeito, com muito lamento no meu coração, eu falo para você, com muito lamento, você ainda não chegou no nível do desespero necessário para que a cura venha sobre a tua vida. Lamentavelmente, você vai sair de mais um culto. E Jesus, ele não vai ter conseguido penetrar na essência do teu ser. Lamentavelmente, que pena, meu Deus, que pena, meu Deus, mais um culto, queridos, meu Deus, mais um culto, e Jesus não vai conseguir penetrar na raiz do problema. Ah, mas o problema é minha mulher que não me deixa caminhar. Se abra para Jesus nessa noite, e talvez Ele vai te mostrar que o problema é você e não a sua esposa. Se abra para Deus. Que pena. Mas eu quero crer que nessa noite também existe um número grande de pessoas que não estão nem aí porque vão pensar ou imaginar. Há pessoas que querem Deus, que querem fluir em Deus, que querem ser tratados por Deus, que querem o renovo de Deus, que querem o milagre de Deus. Para essas pessoas está reservadas as verdadeiras riquezas. Que dinheiro não compra, nada compra as verdadeiras riquezas. O seu discipulador, os pastores, dessa igreja estão abertos, estão acessíveis para você vir e abrir o teu coração. Talvez nessa noite você já está sentindo no coração de procurar alguém, o teu líder, o teu discipulador, e pedir: ora por mim, eu preciso de oração, ora por mim. Não sei, vamos dar a liberdade ao Espírito Santo nessa noite. Se desejar no coração, procurar, pedir ajuda, faça isso. Quem sabe a cura que você tanto espera receber de Deus, talvez esteja em você abrir a tua boca e pedir ajuda, e reconhecer que você não consegue sozinho. Quem sabe, essa não será a chave que vai abrir, que vai ligar uma engrenagem espiritual. Talvez você já tentou virar essa chave trocentas vezes, e o carro emperra, não sai do lugar. Quem sabe a chave que vai dar partida nesse carro espiritual esteja em se expor no tratamento de Deus. Põe a mão no teu coração e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos declarar sobre nós esse coração quebrantado e contrito. Enquanto o ministério de louvor ministra esse louvor ao Senhor, eu gostaria que você estivesse expondo para Deus o que está aí dentro, o que está guardado aí dentro de você, talvez por anos, situações que já estão mortas há muito tempo, situações mal resolvidas por anos. Fale com Deus nessa noite. Fale com Jesus.
Clame por Ele. Clame por Ele. Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para nos ouvir. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai as muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria ido. Preparamos um lugar, eu irei, levarei para mim. Pois conhecestes o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os mandamentos. Eu rogarei ao Pai que Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amarem verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o
Espírito da verdade, que o mundo não Espírito pode Santo de esconder. Deus, declaramos que nós te amamos. Nós declaramos que nós te amamos, Senhor. Nós temos os teus mandamentos no nosso coração, Senhor. Nós temos os teus mandamentos no nosso coração. O temor do Senhor está dentro de nossos corações. E nessa noite nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso foco, que pertencemos ao Senhor. E que o Senhor venha sobre nós a cada dia mais e mais, aumentando a nossa fé, aumentando o nosso nível de amor por Ti. Que a cada dia, Senhor, possamos entender que a resposta que nós procuramos está no Senhor. Aquilo que nós necessitamos não está no emprego bom, não está numa casa bonita, não está em roupa de marca, não está em férias, não está em viagens. O que nós mais necessitamos é o Senhor. O que nós mais precisamos é o Senhor. Abra o nosso entendimento a cada dia mais, Jesus, para entender o que o nosso coração anseia. Não está em coisas naturais, está no Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. E que Teu Espírito tenha liberdade para falar conosco, para continuar ministrando no nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nos manter aqui à frente, amém? Não vá ainda para o seu lugar. Tem alguém no nosso meio que quer receber a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida? Você entrou aqui nessa noite distante de Jesus. Você entrou aqui nessa noite precisando de um toque maior, mas o maior toque que você precisa receber é obter do Senhor a salvação em Jesus. Você está distante de Deus. Você sabe que você está distante de Deus, que você está longe dos preceitos de Deus. Você já caminhou com Jesus. Você já se apaixonou por Jesus alguns anos atrás. Mas hoje você olha para você e vê que várias coisas entraram nesse meio e roubaram a paixão, o amor que você tinha por Jesus. E nessa noite você quer se reaproximar dele. E nessa noite você quer se apaixonar de novo por ele. Nessa noite você quer tocar nele. E você quer olhar nos olhos dele. E nessa noite você quer que ele olhe para dentro de você e arranque de dentro de você a dor da perda, a dor da ausência de Deus. Você quer arrancar de dentro de você a dor do distanciamento, porque hoje você está distante de Deus. E você sabe que o seu lugar é aos pés de Jesus, adorando a Ele. Não é distante dele. Deus, Ele não te criou para uma vida distante dele. Deus te criou para uma caminhada de quebrantamento e contrição aos pés dele. Tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar, que quer receber a Jesus no seu coração como Senhor, como Salvador, como dono da tua vida. Dono é aquele que manda. Esse apelo é apelo para salvação.
mas também é um apelo para a senhoria de Jesus na sua vida. Não é somente para você que estava desgarrado, mas é para você que está dentro da igreja, mas que Jesus ele ainda não era o Senhor da tua vida. E nessa noite você está entendendo, eu não quero somente ter Jesus como meu Salvador, eu quero Jesus como meu Senhor também. Então são dois apelos em um. Se não há ninguém nessa noite para salvação, o meu clamor é que Deus te dê outra oportunidade. No texto que nós lemos, essa mulher some na história, não aparece mais a história dela na Bíblia. Quem sabe ela nunca mais teve a oportunidade de encontrar-se com Jesus. Mas o fim dela não foi trágico, sabe por quê? Porque ela levou Jesus com ela para dentro de sua casa. Triste mesmo foram pessoas que viram Jesus, como o jovem rico viu Jesus, conversou com Jesus, foi para casa e nunca mais se encontrou com Jesus. Uma tragédia. Eu quero orar, eu quero declarar sobre a tua vida que você vai ter outra oportunidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, encerrando esse culto, eu já ia me esquecer.